Oi, gente, aqui é o professor Marcos e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de História. Essa aula ela deveria ter sido postada na semana passada, mas por problemas com os recursos tecnológicos não foi possível postar. Mas acredito que agora tudo ocorrerá da melhor maneira possível. O tema da nossa aula de hoje é o trabalho industrial e a participação feminina. Eu escolhi esse tema pensando no que conversamos no nosso primeiro vídeo, que é essa ideia de trazer assuntos da história que vocês se aproximassem, se identificassem. Então, como a turma da UNIT é formada em sua maioria por mulheres trabalhadoras, então nós vamos analisar o papel das mulheres no trabalho das fábricas na virada do século XIX para o século XX, pegando aquela ideia de não seguir uma cronologia, uma linha do tempo. Ora, nós estamos mais perto do nosso tempo, depois nós vamos voltar lá para o período colonial e vamos voltar, e assim nós seguiremos os nossos encontros. Antes de entrar no assunto em si, eu queria lembrá-los e lembrá-las daquela ideia que nós pontuamos rapidamente no nosso primeiro vídeo, que é a ideia de quebrar esse pensamento que a história é uma matéria decorativa de grandes nomes, de grandes fatos, de datas, mas percebermos enquanto sujeitos da história. E aí, para entrar no nosso assunto, eu trago para vocês uma pesquisa que eu já desenvolvo há algum tempo, que é utilizando a literatura para o meu ofício de historiador. Quando eu falo literatura como fonte do estudo histórico, eu quero perceber um texto literário como uma fonte, como um documento. Percebam, quando eu escrevo de determinado lugar social, a minha escrita vai pontuar aquele lugar social que eu estou inserido. Algumas vezes nós vemos oprimidos com o discurso do opressor, não é verdade? Mas, em suma, a partir do momento em que eu reconheço meu lugar social, o local que eu estou inserido, o contexto em que eu estou inserido, as minhas ações, os meus registros serão pontuados sob a minha ótica daquele lugar social. E aí, eu trago o pensamento da Sandra Pesavento, uma historiadora já falecida, mas que os escritos dela ecoam até hoje. Ela fala a história como ficção controlada. O que seria isso? O historiador teria o poder, vamos dizer assim, de pegar um texto literário e fazer o seu recorte, saber traçar o caminho e pegar daquele texto literário o que é importante para a construção do conhecimento histórico. Tem uma citação do Helps na coleção História da Vida Privada no Brasil, que é o volume 3, que falava sobre a República, é o meu preferido, eu gosto muito. O Nicolau Shevchenko abre o capítulo dele com uma citação do Helps, que ele diz: se você pretende compreender a sua época, leia as obras de ficção produzidas nela. As pessoas, quando estão vestidas em fantasias, falam centradas na língua. Essa é a ideia. A partir do momento que eu pego um texto literário, eu o vejo enquanto documento. Eu vejo uma representação, que é um conceito fundamental para a história. Eu vejo a representação da época. Então, eu posso construir o conhecimento histórico a partir desses textos, porque eu os vejo enquanto documento. Eu trago para vocês a Patrícia Galvão,
que foi uma escritora da segunda geração do modernismo, que ela foi a primeira a escrever um romance proletário no Brasil, que foi Parque Industrial. Nesse romance, ela traça os perfis femininos das operárias, porque ela vivia desde os 12 anos no Brás, em São Paulo, que foi uma região em que se desenvolveu as fábricas. Então, ela, a partir do lugar social dela, ela compreendia esse universo e resolveu escrever. Então, ela diz: pensei em escrever um livro revolucionário. Assim nasceu a ideia de parque industrial. Ninguém havia ainda feito literatura neste gênero. Faria uma novela de propaganda que publicaria com pseudônimo, esperando que as coisas melhorassem. Ela publica assinando Mara Lobo, porque ela fazia parte do Partido Comunista, e para não ter grandes problemas com o partido, com o governo, ela adotou esse nome. Então a gente tem que ver o contexto em que ela estava inserida. Era a década de 30, era o governo Vargas. Patrícia Galvão foi a primeira mulher presa política no Brasil, justamente por enfrentar os posicionamentos do governo. Ela tinha um forte viés marxista. Ela foi até a China para conhecer o Partido Comunista da China, para trazer ideias de lá para cá. Inclusive, trouxe as sementes de soja que se desenvolveu na agricultura no Brasil. E aí ela escreve esse romance, que é composto por 17 capítulos, justamente para entender a lógica feminina dentro de uma fábrica. Então, nós vemos que Parque Industrial foi um marco tanto para a história quanto para a literatura. Nesse momento, nós temos obras de grande relevância, porque essa segunda geração do modernismo, ela vinha justamente para denunciar as mazelas da sociedade. Nós temos a Patrícia Galvão falando das mulheres em fábricas, nós temos a Raquel de Queiroz falando do sertão, da pobreza, da seca. Então, cada autor e autora direciona sobre a realidade em que está inserida, essa ideia de lugar social. E aí nós vemos que o livro direciona para a luta de classes e os direitos de trabalhadores, mas, sobretudo, das trabalhadoras. Então, nós percebemos que o trabalho é a condição básica da vida humana. Mas essa ideia de condição básica, ela vem com o capitalismo. Ela vem a partir que a modernidade chega e todo esse aparato tecnológico do trabalho. Porque na antiguidade, trabalho era coisa de escravo. A elite fazia o quê? Governava para si, para os seus iguais, e pensava, os intelectuais. Essa ideia de trabalho, condição básica, fundamental, é atrelada ao capitalismo, ao momento que estamos inseridos. E aí nós vemos que a partir desse avanço, essa ideia de utilizar ferramentas faz com que a produção aumente e o lucro também. Eu acredito que a turma de 2019 assistiu Tempos Modernos do Chaplin, em que ele está numa fábrica e cada operário faz uma parte do objeto que no final vai virar aquele produto inteiro. Então é essa a ideia. A ferramenta vem para ajudar a produção, para se tornar mais rápida a produção e para fazer com que tenha mais lucro, mas não para aquele que confeccionou o objeto, mas sim para o detentor do poder, porque a riqueza é produzida pelo operário, pelo proletário, que ele vende a sua força de trabalho para a sua sobrevivência. Então, ele arrecada o mínimo e o maior lucro fica para o patrão. E aí eu trago para vocês algumas personagens
de parque industrial, que são as operárias. Eu escolhi essas quatro porque são as quatro que mais se destacam, que é a Rosinha Lituana, a Otávia, Florina e Eleonora. Então, nós vemos o quê? No caso da Rosinha Lituana, ela é órfã desde os 12 anos, uma imigrante, não é? E por trabalhar desde os 12 anos, ela conhece os mecanismos de exploração. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer parte do Partido Comunista para tentar mudar a realidade não só dela, mas de várias outras, não é? E por fazer greves, ela é presa. Quando ela sai, tenta conseguir empregos em outros lugares. Ela já é conhecida por ser a mentora das greves, então ela não tem grande sucesso. Então a vida dela, em resumo, é isso: é ser presa, lutar por melhorias, ser presa de novo. A Otávia é amiga da Rosinha, não é? E ela também é uma militante pela causa das operárias, não é? Vai presa também e é aquela ilusionada pelo amor, não é? Tem um velho clichê. Ela pensa em conseguir casar para melhorar de vida, como é o caso da, da Eleonora, que é uma moça simples, vai ser noiva de um burguês, não é? Fica maravilhada com tudo, com a vida nova, mas quando ela alcança o objetivo de casar, ela percebe que não é aquilo que ela quer. Ela quer fazer parte da militância junto com as suas colegas, não é? E o caso assim mais triste, vamos dizer assim, do romance é o da Corina, porque é aquela que vem de uma vida muito difícil, não é? Acaba se envolvendo com um burguês, fica grávida e ela vai ser despedida da fábrica por ser mãe solteira. Então, ela faz o que? Ela mata o filho, vai presa por isso e entra na prostituição, porque é a única maneira que ela encontrou para sobreviver. Então, nós percebemos que a Patrícia Galvão, ao escrever, ela traça perfis do feminino, perfis com que ela conviveu. Ela menciona em uma das personagens: eu só me caso com um trabalhador. Percebam a importância do trabalho, até mesmo para se constituir relações. A Eleonora fala: sai azar, para pobre basta eu. Aquele sonho que ela tinha de mudar de vida, de arrumar um bom casamento, para não ter que trabalhar, para ter uma vida sossegada. Então nós percebemos que a Patrícia traz nuances que são recorrentes até hoje. Eu tenho que pontuar que as mulheres sempre trabalharam, mas não todas. Mulheres pobres sempre trabalharam. Nessa coletânea que eu mencionei no começo, História da Vida Privada do Brasil, tem um artigo também muito interessante, que a temática é o universo feminino. As autoras falam que as mulheres ricas ficavam em casa com seus afazeres domésticos e tentando utilizar tudo que podiam, porque quando o marido chegasse de volta ao trabalho, ele não deveria ser importunado com pedidos. Então, todos os trabalhos manuais, costuras, fazer sabão, todas as mulheres tinham que fazer. Já as mulheres pobres não, elas sempre trabalharam, sempre foram atrás do seu sustento, até mesmo, em alguns casos, por serem mães solteiras. Então, a Michelle Perrault, que é uma grande estudiosa da história das mulheres, ela fala que o trabalho das mulheres obedecia a padrões específicos. O primeiro é que apresentava-se como trabalho intermitente, fazendo-se necessário por condições econômicas precárias e com o intuito de ajudar a família. Nós vemos o quê? O, o, o ambiente feminino era o privado. Então,
ela não deveria trabalhar sempre, mas somente em momentos esporádicos para ajudar a sua família. E não era toda vez que ela conseguia a permissão para fazer isso. O segundo aspecto é que recebia baixa remuneração, por ser considerado um trabalho para complementação da renda familiar. Não se equivalia ao salário do homem, que tinha por objetivo prover a família. O papel do homem, enquanto a mulher estava associada ao ambiente privado, o espaço do homem era o público. Então, a partir do momento que a sua mulher saía para trabalhar, era uma questão de ofensa para esse homem, porque o dever dele era prover a família, enquanto o dever da mulher seria de ficar em casa e educar os filhos. Então, por isso, por essa concepção de não, ela só está querendo um pouco a mais porque ela tem um marido que sustenta toda a casa. Então, por isso, ela não merece, mesmo que desempenhe a mesma função de um homem, por esse motivo, ela não merece ter o seu salário igual. E o terceiro, que era pretensamente não qualificado, as mulheres exerciam as funções com menos especialização e que se adequavam às suas qualidades femininas. A Raquel de Queiroz, ela tem um livro muito interessante, um romance, Dora Doralina, que ela bate muito nessa tecla. A protagonista da história, ela é herdeira de uma fazenda, então a partir do momento em que ela decide aprender a cozinhar, por exemplo, a mãe não deixa, porque moça de família não fazia essas comidas. Moça de família fazia o quê? Bolos, doces, fazia bordados. Na escola, quando as meninas entravam na escola e conseguiam um noivado, a educação feminina era o que? Era saber fazer as contas mais simples, aula de etiqueta, bordado. Então, quando tem uma passagem muito significativa nesse romance, que a protagonista fala que a amiga dela já foi casar porque o noivo disse que ela já estava sabida demais, apenas por saber já bordar e fazer algumas contas. Então a gente percebe que os trabalhos femininos vão ser a extensão do ambiente privado, a extensão da casa. Não vão ser os mesmos serviços de um homem que está no espaço público, mas aqueles que remetiam aos afazeres domésticos e maternos. Ainda tem isso, porque ainda tem essa concepção de que a mulher nasceu com o dom de ser mãe. E aí eu trago um trecho da, da obra da Patrícia Galvão, que não é nem fazendo propaganda política, nada, mas é porque eu gosto muito desse trecho, que fala: o dono da fábrica rouba de cada operário o maior pedaço do dia de trabalho. É assim que enriquece a nossa custa. Quem foi que te disse isso? Você não enxerga? Não vê os automóveis dos que não trabalham e a nossa miséria? Mas felizmente existe um partido, o Partido dos Trabalhadores, que é quem dirige a luta para fascistas. Então, o que? O porque eu acho muito atual é a história ela não se repete. Nós historiadores ouvimos muito isso na mídia, dos nossos pares, talvez, mas é uma ideia errada, porque a história não se repete. O que pode acontecer é que eventos semelhantes aconteçam. Então, é muito atual, mas não é o mesmo. Esse trecho revela algo que está presente até hoje, mas não é o mesmo que aconteceu na década de 30, enquanto a Patrícia Galvão escrevia. Eu trouxe esse trecho para a gente entender essa ideia de trabalho. Nós temos aí o Paulo Guedes,
querendo taxar livros, porque diz que livro é da elite, mas ele não lembra que da elite, o que é mesmo da elite são helicópteros, iates, isso ele não quer taxar, ele quer taxar o que liberta, o que traz conhecimento, o que pode desenvolver uma nação, que são os livros. E nós vemos, como seu Carlos Antônio já apontou várias vezes na disciplina dele, que 1% da população detém uma renda bastante significativa, enquanto nós, inseridos em 99%, estamos aqui trabalhando, vendendo nossa força de trabalho dia a dia para tentar sobreviver. Não é nem viver, é sobreviver. Então, esse primeiro momento dessa aula é para a gente refletir um pouco sobre essa ideia de trabalho. Como o capitalismo sugere o trabalho. E por isso que eu trouxe uma obra literária para a gente começar essa discussão. Porque na nossa próxima aula nós vamos falar sobre a indústria no Maranhão e a participação feminina nessa indústria. Eu agradeço a paciência até aqui. Mais uma vez estou aberto para sugestões, dúvidas, críticas, qualquer pergunta é só colocar nos grupos que eu irei responder. Tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez e até a próxima.